Neste exato momento, alguém mais fraco do que você está vencendo. Você sabe por quê? Porque eles soam mais certos, eles falam sem hesitação, eles agem como se merecessem tudo. E o mundo? Bom, o mundo acredita neles. Enquanto isso, você hesita, você pensa demais. Você espera pelo momento certo, pelas palavras certas, pela sensação certa. E enquanto você espera, outra pessoa pega o que poderia ter sido seu. Confiança não é uma característica, é uma arma. E se você não a empunhar, alguém a usará contra você. O palhaço Kip sabia disso. Os ousados avançam mesmo que lhes falte habilidade. Os hesitantes ficam para trás, não importa quão brilhantes sejam. Porque o poder não pertence aos melhores, ele pertence aos mais certos. Este vídeo é um ponto de virada. Não para motivação, não para conforto, mas para o controle. Você aprenderá como aniquilar a hesitação, falar como um governante e se mover como um homem que espera ser obedecido. Assista com atenção, porque a partir de agora a sua fraqueza não será mais tolerada, ela será substituída. Você não nasceu fraco, você foi feito assim. Por repetição, por recompensa, por regras. Treinado para obedecer, treinado para buscar aprovação. Treinado para perguntar, isso está ok? O que vive dentro de você agora não é um homem. É um servo condicionado a agradar, programado para se submeter. Um cão leal que se encolhe diante do julgamento e espera por permissão. Aquela voz na sua cabeça que hesita, que pensa demais, que pede desculpas antes de falar, essa não é você. Esse é o servo interior. E se você não o matar, você nunca será livre. O palhaço Kip não sussurrava, ele comandava. Ele não esperava para ser compreendido, ele agia e deixava que os outros o alcançassem. Ele não pedia por poder, ele o agarrava, porque sabia que aqueles que pedem não merecem. A sua transformação começa com a inversão. Toda vez que você quiser se encolher, expanda. Toda vez que você quiser se explicar, pause. Toda vez que você quiser se desculpar, olhe fixamente. Porque a confiança perigosa não vem de se sentir pronto, ela vem de fazer o que o servo interior jamais ousaria. Você anda mais rápido, ocupa espaço, para de concordar, para de suavizar seu tom. Você fala como se suas palavras fossem decisões, não sugestões. Confiança não é uma mentalidade, é uma identidade. E essa identidade é forjada em desafio, não contra o mundo, mas contra a versão de você que ainda quer servir. Então aqui está a sua primeira regra. Se te faz pequeno, mate-o. Um pensamento, um hábito, uma pessoa, mate-o. Se te hesita, enfrente-o. Se te enfraquece, negue-o. Se tenta ser amado, ria disso. O mundo vai dizer para você ser gentil, educado e legal, mas aqui está a verdade do palhaço. Homens legais são ferramentas. Eles são usados, descartados, substituídos. Homens poderosos não são legais. Eles são precisos, medidos, calculados, pensados. E isso começa com o massacre daquela vozinha interior que ainda implora para ser aceita. Você não precisa de permissão, você não precisa de validação, você só precisa de uma coisa, a disposição de ser temido, não pelos outros, mas pelo seu antigo eu. Porque, uma vez que você mata o servo, o governante desperta. Homens poderosos não chegam com estardalho, eles chegam com presença. Não através da voz, mas através do seu silêncio, da sua calma, do seu olhar. Você não precisa ser conhecido, você não precisa ser querido, você só precisa que a atmosfera mude no momento em que você entra. É assim que um homem se move quando ele é dono da sala. Não porque disseram a ele que sim, mas porque ele se comporta como se sempre tivesse sido. O palhaço Kip entendeu isso nas cortes de poder. Aqueles que governavam não eram sempre os reis. Às vezes era o homem no canto, que mal falava, mas quando falava, toda a corte se curvava. Silêncio é controle. Você acha que falar te torna dominante? Não torna. Isso te torna previsível. O homem quieto é a ameaça, porque ninguém sabe o que está pensando.
Quando você entra numa sala, você não procura por permissão. Você não olha ao redor em busca de aprovação. Você observa. Você absorve. Você deixa os outros correrem para provar a si mesmos enquanto você calcula. Sua postura fala antes de a sua boca. Você se move devagar não porque está incerto, mas porque não tem pressa. Predadores não correm a menos que seja hora de atacar. Até lá, eles esperam, calmos, prontos. A maioria das pessoas nem percebe o quão rápido elas se movem, o quão rápido elas falam, com que frequência elas interrompem, porque estão tentando impressionar, porque ainda estão sobre o julgamento de outra pessoa. Mas quando você entra, como se fosse dono da sala, você não fala para impressionar, você fala para decidir. Cada frase carrega consigo uma finalidade. Cada palavra soa como uma conclusão. As pessoas começam a ouvir de forma diferente. Elas não te desafiam, elas se calibram a você. E quando os outros falam, você espera. Deixe-os ir primeiro. Você os deixa revelar sua fome, sua insegurança, sua fraqueza. Porque a quem fala primeiro geralmente entrega o que teme. E uma vez que você sabe disso, você pode dobrá-los à sua vontade. Você não persegue a energia, você cria a gravidade. Porque a confiança nesse nível não é sobre ser querido. É sobre fazer os outros questionarem sua própria posição apenas por estarem perto de você. Então, você se carrega como se já tivesse vencido. Não arrogantemente, mas como alguém que não compete, porque já se escolheu. Se eles te respeitam, ótimo. Se não, melhor. Porque a indiferença à aprovação é a forma final do poder. E se a sala não era sua quando você entrou, quando você sair, eles se lembrarão de como ela era. Não porque você exigiu, mas porque você não precisou. As palavras não são apenas sons, elas são armas. E a maioria dos homens fala como se estivesse pedindo permissão para existir. Você pode identificá-los instantaneamente. O tom que sobe no final de cada frase, o riso nervoso, o interminável, eu acho, talvez, não tenho certeza. Eles falam como se estivessem se desculpando por ocupar espaço. Isso não é discurso, isso é autossabotagem. O palhaço Kip sabia a verdade. O poder nem sempre está no que você diz, mas em como você diz. E quando você fala como se não pudesse ser negado, as pessoas não analisam suas palavras. Elas se submetem ao peso da sua certeza. Porque aqui está o jogo. Pessoas não são lógicas, elas são emocionais. Elas não seguem a verdade, elas seguem a convicção. Se você parece certo, eles assumem que você está certo. Se você hesita, eles assumem que você não vale a pena ser ouvido. Então, como soa uma voz do palhaço? É lenta, calma, final. Você fala como se suas palavras não estivessem abertas a debate, como se cada frase fosse um decreto. Você fala como alguém que já espera ser obedecido. Não importa se você está numa sala cheia de especialistas, se você parece uma decisão, eles se submeterão. Essa é a primeira regra. Soe como o fim, não o começo. E aqui está o que a maioria nunca te dirá a você. Você não precisa falar frequentemente para ser respeitado. Na verdade, quanto mais você fala, mais chances dá aos outros de decodificá-lo, desafiá-lo ou, pior, parar de ter medo de você. Fale menos, signifique mais. Quando você falar, elimine a suavidade. Sem muletas, sem explicações, sem desculpas. Nunca diga, é só o que eu acho. Posso estar errado, não sei se isso faz sentido, mas... Essas são rotas de escape para os fracos. Queime-as. Diga o que você quer dizer e deixe por isso mesmo. Deixe os outros lidarem com o silêncio que se segue, porque o silêncio após uma declaração forte é poderoso. Ele desafia as pessoas a desafiá-lo, e a maioria não fará. Por quê? Porque eles têm medo do que mais você pode dizer. Agora, entenda isso. O tom da sua voz é a sua verdadeira mensagem. As palavras são a superfície, mas o seu tom calmo, sólido, deliberado, diz às pessoas exatamente onde você está na hierarquia. Quer subir? Abaixe o seu tom. Diminua a velocidade. Remova a energia nervosa. Soe como alguém que não tem nada a provar e tudo sob controle. Soe como um homem que já se decidiu e espera que o mundo o alcance.
Você não ganha conversas sendo o mais alto. Você as ganha falando de uma forma que faz as pessoas sentirem que suas palavras não são sugestões, elas são fatos. É assim que os governantes falam, como os generais falam, como os reis no exílio falam antes de retomarem seus tronos. E se alguém te desafiar, nunca se defenda. Redirecione. Não discuta, não explique, não se justifique. Apenas diga: eu discordo. Ou melhor, isso está incorreto. E então, siga em frente. Porque quando você se recusa a debater, você sinaliza algo terrorizante, que a sua realidade não está à venda. É assim que você controla uma sala, sem nunca levantar a voz, porque confiança não é volume, é gravidade. É o peso invisível por trás das suas palavras. A suposição de que quando você fala, os outros devem ouvir. Quando você fala, a sala deve senti-lo. Não pelo barulho, não pela arrogância, mas por uma certeza inabalável. Você não está tentando estar certo. Você está falando como alguém que não pode estar errado. Você não está tentando ser ouvido. Você está falando como alguém que não se importa se você concorda, porque você eventualmente o fará. Isso é poder. E a partir deste momento, é assim que você fala ou fica em silêncio. Confiança sem controle é decoração. Você pode andar alto, falar bem, mover-se com autoridade. Mas, se alguém ainda pode te provocar com uma frase, você não é poderoso. Você está exposto. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles dominam a presença, eles dominam a fala, mas suas emoções ainda pertencem a todos os outros. Um sussurro de desrespeito e eles reagem. Um elogio e eles se suavizam. Um silêncio e eles entram em parafuso. Você não é livre até dominar a guerra invisível, aquela dentro da sua própria mente. E isso começa por reconectar a sua identidade. O palhaço Kip entendeu isso nas cortes de poder. Ele não temia inimigos. Ele temia a dependência, emocional ou não. Ele não confiava na afeição. Ele confiava no controle. Porque, uma vez que as pessoas sabem o que te move, elas sabem onde pressionar. E uma vez que elas sabem onde pressionar, você não é mais perigoso. Você é gerenciável. E homens gerenciáveis são descartados no momento em que perdem a utilidade. Então, aqui está a sua transformação. Você para de ser o homem que reage e se torna um homem que calcula. Alguém te insulta. Você não explica. Você observa. Você extrai dados. O que eles estão tentando tirar de você? O que eles estão escondendo por trás do insulto? Alguém te elogia. Você não se derrete. Você analisa. Por que eles estão elogiando você agora? O que eles querem? Alguém te ignora. Você não entra em pânico. Você fica ainda mais frio. O silêncio se torna sua arma, não a sua ferida. Isso é o que significa se tornar psicologicamente inatingível. Não sem emoção, mas inabalável. Você sente tudo, mas não age em nada, a menos que sirva ao seu objetivo. Quando alguém te testa, você não ataca. Você não demonstra nenhum desconforto visível. Por quê? Porque a sua mente não é um espaço público. É uma fortaleza. E você decide quem entra. É assim que você para de ser manipulado. A maioria dos homens é tão fácil de controlar, é risível. Diga a eles que eles não são bons o suficiente e eles se explicarão demais. Diga a eles que eles são incríveis e eles o perseguirão. Afaste-se emocionalmente deles e eles implorarão para se reconectar. Isso não é poder, isso é programação. E até que você quebre o código, você sempre será a ferramenta de outra pessoa. Então, como você se reconecta? Você mata a necessidade de ser compreendido. Esse é o vírus raiz. O desejo de se explicar, de ser visto, de ser validado, é o que torna você controlável. Queime-o. Você não existe para ser compreendido. Você existe para mover o mundo ao seu redor estrategicamente, cirurgicamente, silenciosamente. Você mata o medo da rejeição, porque a mente do palhaço não persegue a aceitação. Ela controla o acesso. Você não quer ser convidado a entrar. Você quer que as pessoas se perguntem o que acontece quando elas não são mais permitidas perto de você. E você mata o hábito de reagir emocionalmente. Emoções são reais, mas irrelevantes, a menos que transformadas em armas. Você está com raiva? Use-a como combustível. Você se sente insultado? Use-o como alavancagem. Você está em dúvida? Use-a como silêncio. E deixe os resultados falarem depois.
É assim que homens poderosos são construídos. Eles não se tornam robóticos, eles se tornam inegáveis. Porque, uma vez que ninguém pode movê-lo emocionalmente, eles só podem observá-lo mover-se com precisão e temer o que você fará em seguida. Deixe que os outros busquem a paz e a compreensão. Você busca a clareza e o controle, porque o mundo não se importa com como você se sente. Ele só responde ao que você projeta: certeza, direção, gravidade. E quando a sua identidade se torna inabalável, você se torna perigoso. Não porque é violento, não porque é barulhento, mas porque é inatingível. As pessoas ao seu redor tentarão. Elas vão te testar, vão te elogiar, vão te ignorar, vão te cutucar, mas nada funciona. Você permanece o mesmo, frio, calmo, calculista. E com o tempo, elas param de tentar manipulá-lo porque percebem algo assustador. Você é a única pessoa que elas não conseguem mover. Esta é a transformação final. Não postura, não fala, não aparência, mas identidade. Você não é mais moldado pelos outros. Você molda a sala. Você molda as regras. Você molda o resultado. Você não precisa ser compreendido. Você não precisa ser aceito. Você não precisa de nada de ninguém. Porque agora você não pertence a ninguém. E é isso que o torna intocável. A rejeição parece uma ferida para o fraco. Para o poderoso, é um sinal, um presente, uma mensagem do mundo dizendo que você estava muito disponível, muito óbvio, muito desesperado. Bom, agora você sabe o que precisa ser destruído. Entenda isso. Rejeição não é pessoal, é posicional. As pessoas rejeitam o que acreditam que podem sobreviver sem. Então, se eles disseram não para você, significa que eles acreditam que não perderam nada. Isso não é um insulto. Isso é inteligência. Agora você sabe onde eles estão e onde você está. O que significa que agora você pode se posicionar para contra-atacar mais tarde, quando eles estiverem fracos e você estiver intocável. Primeiro passo: nunca pareça afetado. No momento em que você demonstra dor, eles vencem. Não é nem sobre eles, é sobre a sua lenda. Uma mente do palhaço não entra em pânico quando a porta se fecha. Ela faz a sala ficar mais fria. Você não foi rejeitado. Eles foram desqualificados de acessá-lo. Rejeição só é real quando você a reconhece. Então você não reage, você evolui. Segundo passo: retire a sua presença como uma arma. O que acontece quando algo que você tomava como certo desaparece? Você começa a sentir o seu peso, o seu valor. Isso é exatamente o que você faz quando é rejeitado. Desapareça. Sem explicações, sem despedidas emocionais, apenas uma ausência estratégica. E enquanto eles sentem o vazio, você constrói. O palhaço Kip disse: os homens devem ser tratados generosamente ou destruídos, pois eles se vingam de ferimentos leves, mas não dos muito graves. Então, não os machuque. Torne-os irrelevantes. Faça o seu silêncio mais alto do que as suas palavras. Faça-os se perguntarem para onde você foi, quão longe você foi e se eles tiveram acesso a você em algum momento. Terceiro passo: reformule a narrativa. A rejeição só tem poder se parece que você estava perseguindo algo. Então, reescreva a história. Não para eles, mas para você mesmo. Você não foi rejeitado. Você se selecionou para fora de um jogo pequeno demais para você. Você permitiu que eles dissessem não porque estava observando o comportamento deles. Você deu a eles uma oportunidade de provar que tinham discernimento para reconhecer o poder. Eles falharam. E nesse fracasso, eles te contaram tudo o que você precisava saber. Agora você desaparece e se atualiza. Quarto passo: converta a rejeição em controle. É aqui que você vence. A rejeição é clareza. A maioria das pessoas vive na confusão, sem saber quem as respeita, quem as usa, quem as teme. Mas a rejeição corta essa névoa como uma lâmina. Agora você sabe quem está cego. Agora você sabe onde o seu poder ainda não tem impacto. Então o que você faz? Você aprimora a sua vantagem. Você aprimora a sua imagem.
Você amplifica o seu valor tão alto que as pessoas que antes o ignoravam agora têm que se explicar quando falam o seu nome. E na próxima vez que elas voltarem, você nem precisa rejeitá-las. Você já evoluiu para além do alcance delas. Isso é controle. Silencioso, permanente, elegante. Quinto passo. Transforme a sua retomada em uma arma. O objetivo nunca é a vingança. A vingança é emocional. O poder do palhaço é sempre calculado. Então você não tenta se vingar de ninguém. Deixe o tempo cuidar disso por você. Reapareça somente quando a sua presença criar desconforto. Quando o seu sucesso for tão visível que eles não possam evitá-lo. Quando a pessoa que te rejeitou agora estiver observando você dominar o mesmo espaço onde ela achava que você não pertencia. Você não diz nada. Você não demonstra rancor, sarcasmo ou ego. Você oferece um olhar simples. Ou, melhor, ainda nem um olhar. Porque agora você não está tentando ser aceito, você está definindo o padrão. Palavra final. A rejeição não é derrota, é o teste, o filtro, o fogo que mostra o que precisa ser esfriado, o que precisa ser cortado e quem precisa ser deixado para trás. Então lembre-se disso, você não foi rejeitado, você foi redirecionado para uma versão de si mesmo que não pede duas vezes, não recua e não espera ser escolhida. Agora vá construir em silêncio e retorne como uma força que eles não podem rejeitar mesmo que queiram. Você foi remodelado, não inspirado, não motivado, reconstruído de dentro para fora. Você matou a dúvida, não com afirmações, mas com ação. Você não esperou para se sentir pronto, você se moveu, você agiu. E você aprendeu que o poder não pertence aos perfeitos, ele pertence aos ousados. Você pegou a rejeição e a transformou em combustível. Não há mais perseguição por aprovação. Agora você deixa as pessoas sentirem o custo de perdê-lo. Você se tornou escasso, estratégico, silencioso e eles notaram. Você parou de entrar nas salas para ser aceito. Agora você as possui através da presença, da postura e da precisão. Você não fala mais para ser ouvido. Você fala como se ninguém pudesse discordar. E acima de tudo, você reconectou a sua identidade. Você não é mais previsível. Você não é mais exilmente movido. Você se tornou inatingível, emocionalmente intocável. Eles não podem te provocar. Eles não podem te testar. Eles não podem te abalar porque você não pertence a ninguém agora. E é isso que o torna inesquecível. É isso que cria uma lenda. Não o barulho, não a fama, mas o silêncio poderoso, a clareza fria, a consistência implacável. Você não precisa anunciar sua transformação. Eles a sentirão no seu andar, no seu tom e na sua ausência. Você se tornou o homem que eles observam em silêncio. Aquele que costumava perseguir, agora está sendo perseguido. Aquele que costumava perguntar, agora está decidindo. O único que não precisa mais de aprovação, porque ele se tornou o padrão. Então não foi isso sobre confiança, foi sobre dominância, mental, emocional, psicológica. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para mover as peças, para dobrar a sala, para assombrar a memória deles mesmo em silêncio. Porque lendas não imploram, elas não se explicam, elas existem. E o mundo se remodela ao redor delas. Comando final. Curta este vídeo quando terminar de perseguir. Inscreva-se se você estiver pronto para se tornar o tipo de homem que eles não conseguem controlar, não conseguem prever e nunca esquecem. Porque isso não é autoajuda, isso é guerra. E você acabou de se tornar uma arma.